Fala pessoal, tudo bem? Francisco do canal Mente de Holder aqui. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, muito prazer. Eu trago conteúdo sobre finanças, investimento, longo prazo, principalmente para te ajudar a ter uma carteira mais completa, robusta e que gere benefícios no longo prazo. Então, se esse conteúdo te interessa, eu já deixo o convite, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho. Hoje eu quero falar sobre 3 small caps de valor, small caps fora do radar do investidor comum, principalmente com potencial de crescimento muito interessante no longo prazo e que me saltam os olhos por serem ações fora do radar e que tem um potencial grande de crescimento. Então, fica aqui comigo até o final, vou passar os 3 papéis aqui para vocês, fundamentos, olhar de longo prazo, as minhas análises e o que eu acredito sobre esses papéis para a gente colocar na carteira. Fica comigo, vamos passar a vinheta e logo mais eu passo tudo para vocês. Vamos lá! Antes da gente começar aqui, eu só quero deixar bem claro que isso aqui não é uma recomendação, é muito mais das minhas análises, dos meus estudos e eu compartilho um pouco com vocês para ajudar na tomada de decisão. Mas, de longe, não é uma recomendação. Vamos para a tela, onde eu quero passar esses pontos, quero passar os fundamentos, quero passar o histórico dessas posições e principalmente ações fora do radar, small caps fora do radar. Bora para a tela, onde eu passo tudo para vocês. Primeira ação que a gente tem aqui é a Notre Dame Intermédica. Olhem isso aqui, pessoal. A ação ela se valorizou 253% desde o início do IPO. Ela vem trazendo excelentes resultados. Eu vou passar um pouco os resultados para vocês. Eu gosto de trazer esse olhar de longo prazo, essa variação a longo prazo para a gente entender. O papel ele é volátil? É. Ele teve quedas fortes? Teve. A gente teve uma queda principalmente no início da pandemia e depois no início do ano de 2021. Mas, historicamente, esse papel, essa companhia vem performando muito bem. Importante frisar que a Notre Dame Intermédica é um dos maiores grupos de saúde do país. Saúde é um setor que eu venho olhando cada vez mais. E geralmente as empresas desse setor são fora do radar dentro da renda variável, principalmente porque são small caps, ou seja, são companhias menores onde nenhuma delas tem grande participação ainda. E a Notre Dame é um case que vem crescendo muito. Por que ele vem crescendo? Primeiro ponto aqui, resultado operacional, ou seja, a gente vê uma consistência do resultado operacional desde o ano de 2017, um EBITDA ajustado de 12,5%, é uma taxa um pouco baixa. Existem empresas com EBITDAs melhores, mas é importante frisar essa consistência no resultado, essa consistência de crescimento. É isso que muitos holders buscam. Dentro da estratégia de buy and hold, é um ponto bem visto para quem quer fazer parte, investir no longo prazo e ter o buy and hold. Importantíssimo essa questão. Seguindo com a nossa análise aqui, outro ponto que salta aos olhos é o aumento da receita líquida. Então, a companhia fechou 2020 com 10,7 bilhões de faturamento, um aumento de 32% desde 2018, focado na parte dos planos de saúde. Então, é o carro-chefe, é onde a companhia tem mais de 90% do seu faturamento, parte de planos de saúde. E, à medida que a população brasileira vai envelhecendo, esse é um ponto que a companhia também traz inúmeras vantagens e benefícios, tanto da parte macro, ou seja, do setor como um todo, e na parte micro, a companhia também fazendo a lição de casa em relação às suas operações. Importante o seguinte também, número médio de beneficiários, ou seja, cada vez mais a companhia vem trazendo novos beneficiários, novas pessoas com seus produtos e serviços, o que é importante para o aumento da receita líquida, consequentemente a uma tendência de aumento de lucratividade. Pontos que a gente gosta demais aqui dentro de uma small cap para a gente ter no radar. Outro ponto, o EBITDA ajustado. Então, é muito claro esse crescimento de EBITDA. Lembrando, EBITDA não é o que entra no bolso. EBITDA é o lucro da operação, depois a gente tem que tirar toda a parte de impostos, depreciação e amortização das dívidas. É basicamente de produzir e vender. Esse é o EBITDA. Depois a gente tem toda a parte de contabilização dos impostos, das taxas, das depreciações e das amortizações. Porém, a gente vê uma alta muito clara da operação de EBITDA nos últimos anos. Além disso, a margem vem crescendo a passos lentos, mas ela vem crescendo. Importante frisar aqui é o seguinte, 17% é uma margem não muito atraente. Então a gente vê companhias maiores, mas é importante a gente ter essa small cap no radar, principalmente pela consistência dos resultados, pelo crescimento e a lucratividade vem aumentando. Os níveis de lucratividade vem aumentando nos últimos anos. Como eu falei do EBITDA, dentro do lucro líquido a gente tem também exatamente o que entra no bolso, ou seja, o que sobra a gente coloca no bolso do acionista e isso fica para a gente distribuir para os investidores minoritários e toda a cadeia que faz parte da estrutura acionária da companhia.
Tendo lucro líquido, a gente vê claramente também, assim como o EBITDA vem aumentando a lucratividade, esse é um dos pontos do que o papel vem performando muito bem também nos últimos anos, e uma margem líquida, ou seja, dentro do que sobra no bolso, no último ano ficou em 9,5%, que foi a melhor lucratividade histórica do papel. Margens líquidas de 10% são atraentes, são boas, a gente tem casos melhores e casos piores. Não é aquela coisa robusta, exatamente, o lucro é muito bom, mas esse histórico, essa consistência são pontos que eu gosto, são interessantes e que fazem eu colocar essa small cap no meu radar de investidor. Porém, um ponto não tão positivo é o aumento do endividamento, ou seja, a companhia fechou o último trimestre com uma relação de dívida líquida EBITDA de 1,3, teve uma alta nos últimos trimestres. 1,3 é um endividamento ainda extremamente saudável, que não gera problemas, eu não vejo problemas com o endividamento de 1,3. Óbvio que o aumento, principalmente a companhia está tentando trazer aquisições, é um setor com muitos M&As, muitas fusões e aquisições, e é um dos porquês também que a companhia teve que aumentar o seu endividamento no último trimestre. Da mesma forma que a parte do lucro líquido ajustado que eu falei anteriormente, aqui a gente vê o histórico, ou seja, as margens constantes, a gente não vê a empresa com resultado negativo. Então esse é um ponto super importante para quem é holder, gosta de companhias de valor desde o seu crescimento, ou seja, de small caps, que a gente vê um caso clássico. Manutenção dos resultados, manutenção das margens, não são as melhores margens que a gente vê, mas são excelentes para quem procura ações de valor, ações small caps de valor para colocar dentro do radar. Então fica aqui a minha análise. Primeiro é sobre a Notre Dame Intermédica, código GNDI3. Seguindo o nosso ponto aqui, outra ação que eu trago é a PetroRio, código PRIO3. Esse case está voando nos últimos meses, principalmente pelo aumento de produção, aumento de lucratividade, consequentemente 6.000% nos últimos anos. É um case de extremo crescimento, vem entregando margens interessantes, produções crescentes e é um dos melhores cases do setor de óleo e gás aqui do Brasil. Vou entrar em detalhes para a gente colocar essa ação no radar. O que nós temos aqui? A PetroRio consegue operar a custos baixos. Esse é um ponto extremamente importante. Historicamente, a companhia vem numa redução no lifting cost. O que é isso? A companhia ela vem tendo uma redução no custo de extração do barril de petróleo. E a gente sabe que nesse setor precificação é tudo, custo é tudo. Então a companhia não fica tão dependente do preço do petróleo no mercado internacional. Então esse é um dos pontos que eu trago aqui em que a companhia está conseguindo historicamente amadurecimento dos campos e redução do custo de produção. À medida que tem a redução do custo de produção, a gente vê também o aumento de produção. Principalmente os campos de polvo e Manati vem trazendo excelentes níveis de produção. A gente vê esse crescimento, então é um ponto extremamente importante. Nós investidores gostamos demais disso e é um dos cases que me fazem gostar demais da PetroRio. É uma small cap para a gente ter muito no nosso radar. Também posição de caixa extremamente pujante, extremamente interessante. Por que eu trago isso? Posição de caixa robusta indica possibilidade de crescimento, possibilidade de aquisição, possibilidade de fazer novos investimentos, possibilidade de capex. Essa é uma das estratégias que eu gosto muito quando eu vou olhar minhas posições. A gestão de caixa, o capital tem poder. E empresas com capital, empresas com caixa robusto pontos importantes. Até porque a empresa, em tese, ela tem mais capacidade do que eu como investidor de gerar bons investimentos, de gerar boas ideias. Imagina, aqui só sou eu sozinho como investidor. Do outro lado é a companhia com vários e vários colaboradores, várias e várias estratégias, com uma operação muito mais complexa do que nós como investidores. Outro ponto aqui, posição de caixa robusta, endividamento muito atraente. A companhia fechou o último trimestre numa relação de menos 0,6 dívida líquida EBITDA, ou seja, a companhia tem mais caixa do que dívida. Pontos extremamente importantes, principalmente num setor que é dependente da cotação do petróleo internacional e, caso haja algum problema, a companhia tem muito caixa para fazer frente aos seus compromissos. Da mesma forma, o custo da dívida vem caindo. Claro que ela pegou essa queda do CDI, agora a gente teve um aumento e a companhia tem um custo de dívida extremamente atraente. Pensa, tu se financiar a longo prazo com um custo de 3,5%, é extremamente interessante, é algo que muitas companhias querem, gostariam, e a PetroRio vem fazendo uma excelente gestão de
financiamentos. Excelente gestão de tesouraria. Da mesma forma, a companhia vem com amortização do seu endividamento a muito longo prazo. Então, aqui a gente vê os prazos. Primeiro é menor que 12 meses, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, ou seja, grande parte do endividamento está parado daqui a 5 anos ou mais. Em paralelo, a companhia tem uma posição de 4 bilhões de caixa. É muita coisa. Então a companhia vem trazendo consistentemente, ela vem gerando caixa e isso indica possíveis aquisições futuras, crescimento da produção, crescimento em pesquisa e inovação. Olhem historicamente essa questão do endividamento. Aqui a gente vê a companhia, ela passou por maus lençóis não, mas a companhia passou por um aumento do endividamento nos anos de 2019 e 2020. Isso indicava que a companhia precisava fazer investimentos fortes em Polvo e Manati, investimentos fortes de aquisição, investimentos fortes em CAPEX. Então a companhia fez isso, deu resultado, conseguiu fazer a redução do lift cost, aumento de produção, posição de caixa robusta. O que aconteceu? Endividamento ajustado. Excelente. Esse é um dos motivos que a gente vê grande valorização desse papel, mas indica ainda possibilidade de crescimento, até porque a companhia está com uma posição de caixa robusta. Quando a gente vê 6.000% de valorização, é algo que assusta, mas quando a gente entra mais a fundo nos fundamentos, isso indica ainda possibilidade de crescimento, até porque o desempenho dos ativos vem sendo extremamente bom. O que a gente traz aqui na tela? A gente tem um aumento de 33% na produção ano a ano e 2,8 milhões de barris vendidos. Aqui eu trago o detalhamento da operação, ou seja, os campos de Manati, Frade, Polvo e Tubarão Martelo. Onde está focada a operação da companhia? Ela consegue extrair petróleo a um custo extremamente baixo. E esse é um dos motivos que eu gosto demais da PetroRio. Esse é um case para a gente ter no radar, mesmo com esse aumento vertiginoso das ações. É um case para a gente continuar mantendo, até porque a companhia tem muito a entregar ainda. E você sabe, eu gosto de fundamentos, de análise e como que está a operação da companhia. Então, fica aqui o segundo papel em que eu gosto demais e small caps a gente ter no radar, PetroRio. Pessoal, se esse conteúdo está te ajudando, eu deixo o convite, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho. O like de vocês é extremamente importante, até para ser um termômetro. Se o que eu estou entregando aqui está agradando vocês e principalmente gerando valor nos investimentos, gerando valor na carteira, gerando valor na tomada de decisão. Então, eu deixo o convite, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho e vamos falar da terceira small cap. Uma small cap para a gente ter no radar e principalmente com potencial de crescimento no longo prazo. Vamos lá! Terceiro papel, terceiro small cap que eu passo para vocês é a Hermes Pardini, código PARD3. Sim, esse papel ele não está performando muito bem nos últimos meses. É um papel que performou 8% nos últimos anos, mas a gente precisa entender muito racional disso. Por que o papel não performou? Até porque perdeu de lavada do Ibov, mas vem apresentando excelentes fundamentos, excelentes margens, bons pontos. Vamos entrar mais a fundo nessa análise até para vocês entenderem se faz sentido, se vale a pena e a minha análise sobre esse papel. Primeiro, a Hermes Pardini, diferentemente da Notre Dame, é um laboratório de medicina diagnóstica. A Notre Dame trabalha mais com plano de saúde e a Pard trabalha mais com medicina diagnóstica. Então aqui a parte de medicina é uma parte com maior margem. Então a gente vê muito claro isso pelos números. A companhia vem numa receita bruta de 1,6 bilhões de reais nos últimos anos, um crescimento médio de 9,9% nos últimos anos. Também a companhia vem de crescimentos de receita bruta tanto nos 6 meses 21 quanto no segundo TRI 21. Pontos importantes colaboram para a gente montar a posição e para ter essa small cap no nosso radar. Também, lucratividade. A gente vê a companhia fechou uma manutenção no lucro bruto, tanto em 2019 quanto em 2020, ou seja, ela fechou com 405 milhões de reais de lucro bruto em 2020 e ela vem numa crescente de 4,4%. Da mesma forma, a companhia vem com os bons números em 2021, crescimento tanto na base de semestral quanto na base de trimestre. Bons pontos, e aqui a gente vê um caso muito claro. Diferentemente da Notre Dame, a companhia apresenta melhores margens brutas. Consequentemente, muito provável que apresente também lucro líquido, que é o que eu vou passar para vocês. Mas a gente vê historicamente uma manutenção das margens brutas perto de
25 a 30%. Vamos deixar isso no radar porque margem é extremamente importante e é um dos pontos que eu mais olho nas minhas posições e principalmente em small caps para demonstrar potencial de crescimento. A operação ela precisa crescer com margem, ela não pode crescer negativa. Então aqui a gente vê o EBITDA ajustado, cresceu num ritmo de 7,2%, da mesma forma uma margem EBITDA no último ano de 20%. Importante é que é o seguinte, fechou em segundo tri em 29%. A gente precisa dessa manutenção das margens. Esse é um ponto importante que eu passo aqui. Mas o que eu mais gosto de olhar, e é importante, é a parte do lucro líquido. Esse é um ponto que não está tão bonito aqui pelo seguinte, a companhia vem num ritmo de crescimento perto de menos 0,8, então a companhia não está conseguindo crescer a lucratividade. E lucro líquido é o que entra no bolso. A gente precisa ter isso bem claro. Da mesma forma que a companhia vem com margens não tão atraentes no lucro líquido. Fechou o último ano em 8,5%, mas vem trazendo bons pontos de 12,1% agora nos 6 primeiros meses de 2021, assim como 13,6% no segundo tri de 2021. Não vamos olhar essas porcentagens aqui, porque a comparação é fraca, então a gente precisa ter essa ciência quando a gente vai olhar. Importante ter um olhar de longo prazo, vários e vários anos. A gente vê uma manutenção do lucro líquido, então é um ponto de atenção que a companhia precisa aumentar a lucratividade para conseguir gerar valor, e esse é claramente um dos pontos aqui, pessoal, do porquê que a ação não andou nos últimos anos. A gente teve a manutenção do lucro líquido. O preço ele vai andar se a lucratividade andar, se os fundamentos melhorarem. Então, esses pontos a gente precisa ter muito claro. Por que o papel não andou? O que aconteceu? Qual foi as margens? Como é que está o setor? Pontos importantes dentro das small caps para a gente ter no radar. Pelo lado positivo, a gente vê também aqui um endividamento de 0,3 vezes dívida líquida EBITDA. Pontos importantes, salutar em que a companhia ela consegue ter uma dívida extremamente equilibrada, principalmente no setor que ele vem crescendo, mas é difícil. O setor de serviços médicos e hospitalares é um setor nichado, que tem poucos players, bastante competição e ninguém consegue crescer de verdade. Então é um ponto que a gente precisa ter no radar em relação a esses negócios. Eu quero muito frisar que tanto a Notre Dame, quanto a PetroRio, quanto a Hermes Pardini são cases extremamente diferentes. Mesmo a Notre Dame e a Par de 3, que são dos mesmos setores, cada um faz uma operação totalmente diferente. Então são small caps importantes para ter no radar. E historicamente as small caps elas rendem mais, elas crescem mais do que as grandes companhias. Claro, geralmente para a gente ter mais retorno a gente precisa de mais risco. E esse é um dos pontos que a gente precisa ter bem claro quando a gente vai olhar esses papéis. Mas é importante a gente ter essas small caps no radar para a gente analisar e verificar se faz sentido colocar dentro da carteira, dentro da gestão do nosso portfólio e dos nossos investimentos, principalmente para longo prazo. Se esse conteúdo te ajudou, deixa o convite, se inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho. Toda semana eu trago 2 vídeos, lives semanais para te ajudar na gestão da carteira. Te espero no próximo vídeo e até mais!